o podcast Vozes em Debate tem a honra de receber o nosso nobre vereador Matheus Leite. Matheus Leite, boa noite. Uma honra, meu irmão, te receber aqui para uma noite inesquecível. Seja muito bem-vindo e é um privilégio enorme do nosso podcast Vozes em Debate lhe receber aqui nessa noite de segunda-feira. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí de casa. Queria dizer que é uma honra a gente estar aqui presente no podcast Voz em Debate. Dizer que eu já estava ansioso para um dia estar aqui sentado nessa cadeira e que eu queria te parabenizar pela atitude de trazer o debate tranquilo, límpido e transparente na nossa cidade. Então eu te parabenizo e agradeço demais. Para mim é uma honra estar aqui. A honra é toda nossa, Matheus. Eu gosto de iniciar sempre pedindo a intercessão de Deus para que esse nosso encontro aqui ocorra da melhor forma possível, com respeito ao ser humano, a dignidade e as diferenças de ideias. É assim que iniciaremos mais esse podcast com o nosso vereador Matheus Leite. Meu irmão Matheus, eu vou iniciar esse podcast tão especial da seguinte forma. Com a temática da vaquejada como metáfora da garra e herança política da família de vocês, né? Da família Leite, da Cavalcante Leite. Né? E a vaquejada da herança e o vigor do recomeço. Com a voz que acalma e a alma que se eleva, a poesia se curva, a história se revela. Matheus Cavalcante Santos de Almeida Leite, um nome que em Pesqueira a gente respeita. Obrigado, meu irmão. 18 de junho de 95, à luz de um novo tempo. No Dr. Lídio Paraíba, o primeiro alento. 29 anos de vida, moço de lida, onde o direito é farol e a fé é a guarida. Formado na Unicamp, a ciência em seu brasão, advogado em 2018, de garra e de razão, mas o destino o chamava, além do saber legal, para a arena da política, no combate municipal. Aos 25 anos, no laço da primeira eleição, Matheus se fez mais jovem, com o voto e a união, 823 votos. Em 2020 a ecoar, no PSDB, a cela firme para o povo representar. Como cavaleiro que zela por sua montaria, cuidou da justiça e redação, da saúde e cidadania. Mas a corrida segue adiante, o desafio maior em 2024. No Podemos, mostrando o seu valor. 1.322 votos, a marca do progresso. Vereador reeleito, no campo do acesso. Seu foco é a inclusão, a juventude que o ensina. É a zona rural que floresce na força da campina. A força da vaquejada, a família a guiar, 3 gerações de serviço no mesmo lugar. João Leite, o tio-avô, o pai da pobreza, a lembrança que deixou em Pesqueira, a humildade e esperança. E o seu pai, Leitinho, felicíssimo, felicíssimo de alma pura, que em 2011 partiu, deixando a ternura, homem de coração aberto de fala a dizer, o legado que Matheus carrega, a responsabilidade de ser. Dizem que a puxada do boi só é perfeita quando há esperança e vigor, a tradição respeita. Matheus, o filho, carrega o mandato, a força de João, a paixão de Leitinho e o exemplo intacto. E a influência? A influência de Jasdeni, a mãe, o pilar de afeto na educação, na integridade.
no rumo mais reto, que a voz deste debate ecoe a emoção, deste jovem líder que honra sua missão. Da poeira do curral ao plenário da casa, Matheus Leite é a força que nunca se atrasa, é o futuro que se eleva, o passado a ensinar. Parabéns pelo seu trabalho e que Deus continue a guiar. Com todo carinho e gratidão, podcast Vozes em Debate. Com essa merecida e oportuna homenagem, iniciaremos um papo com Matheus Leite. Vá onde você é celebrado, não apenas tolerado, porém aqui no Vozes em Debate você será sempre celebrado. Essa cadeira aí que você está sentado é para quem faz a diferença na nossa cidade. Pois seja muito bem-vindo, meu irmão, e uma boa noite. Meu irmão, muito obrigado. Eu não esperava trazer tanta lembrança depois de tanto acontecimento. Você trouxe um pedaço da minha história, desde a minha saída aqui do município, atrás de sonhos, como você bem colocou, na puxada do boi na vaquejada. A gente vai atrás de buscar o seu sonho, de trazer guarida, e com amor à cidade, à família, aos amigos que deixam, a gente retornou para tentar fazer mais e melhor. E assim que começou a minha estrada, a minha história, desde o retorno, de fato, em 2019. Que você trouxe agora foi muito engraçado isso, porque me passou todo um filme. E eu lembrei do primeiro discurso que a gente deu depois que foi eleito, com 823 votos no PSDB. Era um tiro no escuro. A gente estava num partido dificílimo de chegar, dificílimo. A gente tinha grandes candidatos dentro do partido. E eu lembrei de uma... Quando eu estava escolhendo o partido, eu lembrei de uma coisa que meu pai dizia muito, que se o tempero da comida é esse, não tem para quem enjeitar. A gente não pode ter medo do que nos guarda. A gente tem que ter garra para poder conquistar. E em conversa com a minha mãe, ela é a minha tutora política, ela dizia muito sobre a situação que foi na última campanha do meu pai. Ele perdeu por 7 votos de legenda. O partido dele não fez um. Na minha história de vida, eu tenho... O meu tio-avô me dá muita honra da história dele. Ele foi o deputado mais bem votado na cidade, o prefeito de maior aprovação, teve 70 e tantos por cento, quase 80% dos votos na última campanha dele. E ele deixou um legado. E esse legado foi seguindo com o meu pai depois do falecimento dele, porque no primeiro mandato do meu pai foi quando meu tio faleceu, sendo prefeito, e ele saiu seguindo a luta na política. Isso eu lembro como hoje, quando eu jovem. E nesse meio, ele ensinava muito, e ele dizia que era meu tio que dizia para ele, meu tio-avô João Leite dizia para Leitinho, que não adianta você estar na política se você não tem sensibilidade para sentir a dor do próximo. Se você não tem sensibilidade para sentir a dor do próximo, você está no caminho errado. Você não está na mesa correta, tomando a linha de decisão correta. Você não pode colocar o peito para tentar tomar essa decisão se você olha para seu umbigo e não olha para sua comunidade. A dor do outro. A dor do outro. E ele me ensinou desde muito cedo. E quando eu voltei para a cidade, eu já era advogado, que uma coisa eu acho que pouca gente de Pesqueira sabe, meu pai fez direito, na verdade não acabou a faculdade, ele prestou o vestibular de direito, estudou até mais ou menos a metade do curso e sempre parava por tempo. E eu perguntava, pai, tu tem alguns mandatos, eu uma criança, tá?
Meu pai faleceu, eu tinha 15 anos de idade. E quando ele me disse, eu perguntei o porquê, né? Que ele voltar a estudar. Uma galera muito mais jovem do que ele, estava indo para a faculdade, eu conheci alguns colegas dele, inclusive. Ele falava que fazia muito pelo povo, que conseguia conquistar algumas coisas, mas se ele tivesse o direito, se ele fosse advogado, se ele fosse conhecedor de leis, ele ia conseguir fazer muito mais e estar numa linha de debate maior. E eu fiquei com aquilo na cabeça e disse a ele, ainda em vida, que eu um dia ia ser advogado. Aí, enfim, fui para a faculdade, né? Prestamos o vestibular, fomos para a Unicap, fiz a UAB, passamos, graças a Deus. E voltei a essa lembrança na família, conversando com cada tio. Minha mãe morria de medo de política, de eu voltar para a política, ela sabia o que tinha em casa, né? Meus tios, eu cheguei a uma tia minha que ela disse o seguinte, eu vou dizer qual é o nome, tia Vera, tia Verônica. Ela me disse o seguinte, eu conversando com ela, que eu conversei com todos os meus tios e amigos próximos à época, quando eu ia ser candidato a primeira vez. Eu perguntei para ela o que é que ela achava. E vocês de casa, para você entender como é meu jeito de trabalhar, eu começo pedindo ajuda e pedindo apoio de casa mesmo, na rua mesmo, nas pessoas que me conhecem. Depois eu vou atrás das pessoas que não me conhecem. Porque se as pessoas que me conhecem não me acompanham, quer dizer que eu não vou conquistar o que está fora. Ou se eu conquistar, eu não trago segurança para elas. Então a gente tem que sempre começar de casa. E quando aconteceu isso, ela fez, Matheus, eu voto em você. Eu estou com você, mas não espere fazer o que eu fiz pelo seu pai não, viu? De ir para a rua, de tal, fazer reuniões e tal. Eu disse, tia, eu só quero uma coisa da senhora. Eu quero que a senhora diga às pessoas, que a senhora, a nossa família é conhecida, ela é conhecida, 30 anos no hospital Dr. Lídio Paraíba. As pessoas vão te perguntar se eu sou candidato. E vão chegar, porque é normal, porque a senhora é conhecida. E quando chegar, eu quero que a senhora diga o que acha de mim. Se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa ruim, se eu sou um cara trabalhador, se eu tento ter uma visão à frente, se não, a única coisa que eu te peço é isso. Aí ela fez, tá certo, isso aí pode ficar tranquilo que eu vou dar uma resposta à população nesse sentido. Só que quando começou a campanha, eu lembro com 5 dias, ela chegou, me chamou para tomar um café em casa, conversou sobre a campanha, como é que estava, com 10 dias ela fez assim para mim, galego safado, tu já sabia que eu ia para a rua, né? Tu já sabia. Aí se juntou essa minha tia Vera e com tia Gláucia, a esposa do tio Fernando, e começaram a caminhar a cidade toda. E a gente começou a ter uma força-tarefa familiar nas ruas. Então, Matheus, quem são tuas lideranças? Minha família e meus amigos. É isso. E assim começou. E foi aumentando. Quem não era nada nem ninguém, escutei muita gracinha de vereadores antigos, do pessoal que tinham vários mandatos, muita gracinha, desrespeito, inclusive, a política é complicada, mas quando aconteceu isso, viram que a gente estava estava construindo um alicerce, que ele só ia se lapidar, não ia ter como se romper. Eu comecei de casa. A gente dizem de ver política, só que eu acho que não é ver política, é mais aquela condição de ajudar, de fazer, de ter coragem de seguir e de ter pessoas que acreditam em você. Essa é a raiz da política. A gente veio para fazer política com o objetivo de trazer benefício à população. De conseguir dizer, Matheus, não existe. Eu sou um cara muito sonhador, mas eu não acredito em utopia. Eu não acredito em Papai Noel. De achar que tudo... Não, mas... A gente acredita em Deus, só que Deus mesmo colocou no Antigo Testamento que a gente tinha que fazer por onde? Ele mostrava o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas venha até mim, que eu te mostro qual é o caminho. Então você tem que estar próximo. E assim é que eu acredito também, na minha vida, em todas as minhas decisões. A gente fez por onde e depois entregou a Deus. Foi mais ou menos isso o começo da minha trajetória na política, ainda com
24 anos de idade. Que trajetória. E é bom lembrar que Verônica é a esposa de Ricardo, não é isso? E Glaucia é a esposa do Fernando, seu tio, né? Meu tio Parabéns. Fernando. A família é o início de toda a caminhada, né? Eu lembrei dessa história. Realmente é uma história muito... Matheus, para a gente iniciar aqui, não poderia ser diferente, a gente vai ter vários temas aqui nesse nosso papo, mas sobre a herança e o legado, né? Essa conexão emocional, né? Matheus, seu tio-avô João Leite, era lembrado como o pai da pobreza. E o seu pai, Leitinho, deixou um legado de humildade e diálogo, assim como o seu tio-avô. E assim como você também, como se diz assim, encaminha a sua vida política, não é isso? Como é carregar o peso e a responsabilidade de 3 gerações de serviço público? Existe um momento na história ou um conselho de seu pai ou tio-avô que você carrega diariamente no seu trabalho na Câmara de Pesqueira? Tem sim. Primeiro sobre o peso de levar esse legado. Não foi só de levar, foi de fazer uma reconstrução. Uma coisa que é importante a população saber é que realmente eu tenho uma veia política em relação da parte de pai e da parte de mãe. Minha avó, Adeni, ela foi candidata a vereador. Eu tive um tio vereador também da parte de mãe, dos Quirino. Mas a minha parte de pai é onde eu tive mais alicerce político. Agora, o meu tio-avô, ele foi vereador e prefeito na cidade. Vereador e prefeito. Depois foi prefeito. Só que ele faleceu... Ele faleceu há 30 anos atrás. Certo. 30 anos atrás. O meu pai, ele foi vereador por alguns mandatos, graças a Deus e à força do povo. Ele sempre foi muito bem votado na cidade. Mas ele faleceu há 14 anos. E eu tinha 15 anos de idade. E quando eu fui candidato a primeira vez com 24 anos, sendo eleito com 25, tomando posse com 25, eu tinha morado 10 anos em Recife. Eu fiz ensino médio, faculdade e comecei a trabalhar. E de lá para cá, ninguém da minha família, de parte de pai, foi candidato a nada. A vereador, a prefeito, a deputado, a nada. Houve esse lapso, então... Existe um lapso temporal de simplesmente 10 anos, 10 anos que dá quase 50% da minha idade quando eu vim ser candidato. Então, é o seguinte, o que mais pesou? Essa reconstrução e o legado que ficou. E agora, o que pesou de verdade é o que eu senti, o que quando uma pessoa faz uma boa ação, quando uma pessoa é boa, é decente, de coração, quando ela vive o que faz, o legado fica. E eu não tive espólio eleitoral do meu pai, não tive espólio eleitoral do meu tio-avô. Mas que eu chamo de vovô, né? De vovô. Mas eu entrei em todas as casas de Pesqueira de portas abertas. E eu consegui conversar olho no olho com todo mundo, que quem não conhecia meu pai ou meu avô era um pessoal que tinha 30 menos. Sim. Só que os pais dele, os avós, conheciam. Então fazia com que eu tivesse condição de sentar à mesa, de chegar e me oferecer um café e de dizer: Matheus, tu é jovem, me diz o que tu pensa. Era só isso que eu pedia. Eu só pedia uma oportunidade para sentar à mesa e conversar, olhar no olho, entender qual é a dificuldade e como a gente possa fazer sem falsas promessas. Por quê, Carlos? Na política, sabe o que acontece onde existem essas polarizações loucas? Porque o pessoal, o cidadão, ele está cansado. Está cansado de falsas promessas, está cansado de mentira. Está cansado de você fazer um planejamento que você não tem condição de executar. Verdade. É isso que está cansado. De você começar a fazer uma coisa e parar na metade porque você não tinha planejamento para continuar, mas só queria conquistar o seu apoio, a sua confiança. Isso é a politicagem, isso é a falsa política. Isso é uma política de alguém que, na minha concepção, não merece estar no cargo. Desvaloriza a classe política. A classe política, ela já é muito taxada de muita coisa. E quando eu chegava na casa do povo, tinha gente, não, lá vem político.
Eu só falava o seguinte, mas vamos conversar? Me escute. Eu vou te escutar, a senhora ou o senhor me escuta e a gente vai entrar no denominador comum. Eu não peço nem para votar em mim. Eu tive alguns amigos que caminhavam na campanha e a gente fazia reunião em vários bairros. E quando chegava e juntava uma gama de pessoas, podia ter 50, 100 pessoas, mas podia ter 3. Eu ia fazer a minha apresentação igual do que eu achava certo. Porque a gente estava tentando criar uma teia de apoio, não por 4 anos, mas talvez por uma vida. Perfeito. E a gente quer acumular pessoas que pensam igual a gente para a gente poder crescer. E nesse meio, muita gente dizia, Matheus, eu falava com o pessoal, agradecia o pessoal e vou embora e dizia, Matheus, volta lá que tu esqueceu de pedir o voto. Eu não lembrava de pedir o mínimo ou o máximo, quando estivesse em campanha, que era o voto de apoio. Só que eu falava tanto sobre o que eu achava certo e o meu planejamento dentro do mandato, que as pessoas, muitas delas, disseram, rapaz, é a primeira vez que eu vejo que eu voto numa pessoa que ele nem me pediu voto. Me cumprimentou, me deu um abraço, sentou na minha mesa, não me pediu voto, eu vou votar. Teve algumas vezes, mas é porque é como se eu não tivesse indo por aquele voto, por aquele apoio. Eu não tenho lista de pessoas, eu sei áreas que a gente atua bem. Eu sei colégio eleitoral que a gente foi mais votado, ou menos votado, ou bem votado. Mas o respeito que eu tenho nas casas onde eu chego é o mesmo. E isso faz com que a gente crie uma gama de pessoas que o voto fica mais disperso e o pessoal não tem a condição de estar perseguindo tanto. Foi assim esse legado, essa construção que veio do meu avô e do meu tio, e do meu pai. Foi isso que eu aprendi. Matheus, eu recordo, se eu tiver enganado, você me corrige. A gente está aqui para isso. Claro. Mas João Leite, quando ele foi candidato a deputado aqui em Pesqueira, ele só teve o apoio do vereador, que foi seu pai. Se eu estiver enganado, você me fale, né? E ele foi o deputado mais bem votado, eu acho, da história de Pesqueira, né? Foi. Ele foi o mais bem votado de forma proporcional. Sim, em Pesqueira, obviamente, porque agora, naquela época, acho que devia ter 20 mil eleitores, agora a gente já tem 41. Exatamente, na forma proporcional. Foi. E naquela época, aconteceu muito isso. Meu tio-avô, ele era muito duro. E meu pai aprendeu muito com ele isso também, ele era muito duro. E a política, a gente sabe que existem apoios e acordos que são dentro dessa gama que existe na política. E meu tio-avô, ele era, quando saiu da prefeitura, foi ser candidato a deputado, ele era totalmente contra esse tipo de política. Aí o que aconteceu? Os vereadores, a maioria deles não votaram, salvo engano, depois eu vou dizer com certeza, mas foi meu pai e Luciano Leite, Luciano de Mimoso. Votou com o meu tio-avô também. Luciano votou com o João Leite. Pai de Bal. O pai de Bal. Votou com meu avô também. E foi o mais bem votado na história. Se tivesse, perdeu por muito pouco. E eu lembro por quê, inclusive. Por uma escolha partidária. Ele tinha voto para entrar. Ele teve aqui em Pesqueira mais de 15 mil votos. Era uma coisa estrondosa. Vamos lá. Numa gama de 20 mil votos, você tirar 15. É uma coisa assim, estrondosa. Parou Pernambuco na época. E nessa história, Pesqueira sofreu muito, porque deixou de ter representatividade na Assembleia Legislativa, onde tem toda a captação de recursos. Onde vê o vereador, nossa dificuldade é muito grande. De captação de recursos, de execução de obra, é muito grande, que a gente tem que caminhar com pessoas muito maiores do que a gente. E quando está na oposição, aí é que é mais complicado ainda. Só que eu acho que a gente pode conversar disso um pouquinho mais para frente. Certo. Mas na época dele, salvo engano, só quem votou foi Leitinho, meu pai, e Luciano Leite, pai de Bal. Seu Luciano Leite e Leitinho. Isso. Pronto, então, Luciano Leite, um estouro de voto também na época, era cara forte danado. Vamos. Muito amigo da minha avó. Ele ia tomar café na casa da minha avó quando meu pai nem tava. Eu lembro como hoje. Aquele negão gordão gigante sentado na cadeirinha da minha avó pequenininha e ela ajeitando tudo. Uma pessoa extraordinária. Ele foi uma pessoa que ajudou muita gente. Pena que foi embora cedo. E ele, um parêntese também, já que a gente tá falando dele. Ele faleceu em 2010.
Meu pai não estava lá, eu lembro como hoje. E eu tinha 14 anos de idade. Eu faleci em 2010. Meu pai faleceu em 2011 num acidente de carro. Sim, eu lembro. E já existia uma organização, a gente tá falando de política há 20 anos atrás. Existia uma organização já com Augusto Simões, que ele vinha no construção dos dois para vir candidato a prefeito e depois a deputado. Já estava tudo na construção. Augusto Simões é meu primo, né? A teia já estava... Já estava sendo construída. É por isso que eu te falei da escola de onde eu passei. Foi essa escola. A gente não faz pensando no hoje. O que a gente faz hoje, o que tem mais pressa é saúde e educação. Quem tem fome tem pressa. Quem tem dor tem pressa. E hoje na nossa cidade, a gente está sofrendo muito por conta disso. Por isso que tudo está ficando pela metade. Mas é uma história meio engraçada do corpo político, mas a gente tem que ter uma construção para poder fazer legado. E você está seguindo essa construção. Né? Eu aprendi com ele. Estou seguindo devagarzinho. Sem pressa, mas com os pés no chão. Muito bem. Sobre o voto, Matheus, sobre a migração e o voto de confiança. Uma análise política aqui, a gente pode fazer isso. Você foi reeleito em 2024, mudando de partido e aumentando significativamente sua votação, o que demonstra uma grande confiança do eleitorado de Pesqueira. Na sua visão, o que o eleitor da cidade reconheceu no seu trabalho que o fez migrar do PSDB para o Podemos e garantir essa marca significativa de 1.322 votos, sendo um dos vereadores mais bem votados da cidade? Carlos, primeiramente, minha migração partidária começou por um compromisso que eu tinha com o delegado Rossini. Eu sou um cara que se eu aperto a mão de uma pessoa, eu tenho um compromisso com ela. E o meu compromisso com ele era estar no partido que ele estivesse pela força que ele estava trazendo à oposição, pela grau de notoriedade que a campanha estava tomando, e ele precisava de pessoas da confiança dele dentro do partido que ele estava. Então, no momento que a gente conversou, e eu já fazia parte da bancada de oposição, mas eu não fazia parte do time de Rossini. Até porque, até então, Rossini não tinha um time. Ele construiu a partir do período eleitoral, quando ele começou a fazer a pré-campanha e tudo mais. E meu compromisso com ele é que o partido que ele escolhesse, eu ia estar com ele. E o que eu pudesse fazer para trazer apoio, força, notoriedade, voto, tudo que eu pudesse, eu ia fazer. Primeiro que não era só por ele. Ele é uma pessoa que eu considero muito íntegra, uma pessoa extraordinária. Mas não era por ele. É porque tinha uma gama de 70 mil pessoas que precisam de ajuda. E eu estou dentro delas, você está dentro delas e Pesqueira está dentro delas. Isso na minha concepção. A minha concepção pode ser diferente da dos outros. Só que no meu pensamento, todo mundo precisava dele e ele estava vindo para fazer essa revolução política na cidade. Então, o meu compromisso era esse. Vim para o partido por isso. Não me arrependo de jeito nenhum, ao contrário. Eu tenho muito orgulho da bandeira que eu carreguei e carrego. E como eu acho que o maior aumento de voto proporcional, eu acredito que foi o meu nessa campanha. Muita gente disse isso, eu nunca parei para ver. Mas eu fui o mais bem votado na zona urbana. Isso aí eu tenho certeza. Eu tive 1.080 votos só na área urbana. Mas por quê? Porque é o seguinte, primeiro, eu tenho uma linha de pensamento. Certo é certo, errado é errado. A gente não pode titubear no quesito moralidade. Então, isso aí eu acredito que acrescentou muito. E depois, eu fiz uma campanha que eu acho que até então ninguém nunca tinha feito aqui na cidade numa reeleição. Na minha concepção é o seguinte. Eu fiz campanha com João Eudes e Maria José em 2020. Quando eu fiz campanha com eles, eu acreditei no projeto deles.
Eu trouxe o planejamento que eu tinha para poder executar. Você disse bem, a gente atuou muito na área urbana, a gente atuou muito na área rural. E como é que a gente fez isso? Isso tinha no meu planejamento na minha primeira campanha. O que é que eu disse? Eu fiz, eu quero atuar com a juventude. Eu quero dar oportunidade para o jovem para pelo menos se capacitar. Eu não sou empresário para dar emprego a ninguém. Eu não tenho condição de fazer isso. Nem se eu tivesse todo o emprego do mundo. Não tenho uma prefeitura. Mas eu sei, na pele, que eu sofri. Quando eu acabei a minha faculdade de Direito, que eu estava, grau completo, eu estava com OAB, que era dificílimo, ainda é, inclusive, difícil pra caramba, já estava no meu bolso, e eu estava com dificuldade de atuar. Aí eu entendi, se eu estou com ensino superior completo, com OAB, a gente pode colocar até como uma pós-graduação, mas assim, seria só uma graduação a mais, né, de bacharel a virar advogado, e estava com dificuldade. Imagina quem está saindo do ensino médio, aquele estudante que está saindo do ensino médio, que já tem, muitas vezes, já está tentando ajudar em casa, você está no ensino integral, manhã e tarde, à noite faz algum bico para ajudar em casa, trabalhando com a mãe e com o pai num cachorro-quente que só trabalha à noite, ou se for feirante, está trabalhando à noite para o pai de manhã trabalhar numa feira. Esse pessoal, como é que ele vai competir com um pessoal mais velho, que já tem um know-how muito maior, que já tem um currículo muito mais vasto? E isso a gente consegue fazer, na minha cabeça, tentando profissionalizar mais esses jovens. Você, quando entra no seu primeiro emprego, eu estou dizendo sem dúvida nenhuma, o empresário vai chegar com o RH e vai perguntar qual é o seu... qual é a sua experiência? Qual é a sua experiência? Você tem experiência em quê? Eu nunca trabalhei em nada, senhor. Como é que eu vou dizer minha experiência se eu nunca trabalhei, se eu estou no meu primeiro emprego? Só que na minha cabeça, isso aí era desleal. Tudo bem, porque aqui a gente não tem um programa de jovem aprendiz, por exemplo, e quem entra na prefeitura sendo jovem, hoje é só por contrato. Que até na seleção ele não vai perder na época dos currículos. Peraí, o jovem hoje, para entrar no contrato, é isso? No contrato. No contrato ele não tem experiência, então ele... Ou ele é contratado, sim, por uma indicação. Certo. Ou, agora que teve 2 seleções, certo, ele vai competir com pessoas que já estão com um currículo mais vasto. Certo? Perfeito. Aí o que é que acontece? Aí onde entra? Você entra numa seleção em tudo, vai pegar tudo que você já vê por trás. Seu ensino médio, onde estudou, onde é que trabalha, qual foi o exercício. E se você coloca alguns cursos profissionalizantes que a gente conseguiu a baixo custo, certo, eu não consegui a zero custo, porque, amigos e pessoal, é tudo pago. Para você poder levantar, para você poder fazer um podcast como esse, o nível da gravação que está aqui, essa câmera é cara, é tudo caro, a internet é cara, o pessoal... Então, quando os empresários vieram, um deles, eu lembro como hoje, eu estava conversando com o dono da Caravela Educacional, ele veio com preço e eu disse, não tem condições. Não tem condições, porque pagava mensalidade e pagava certidão. Era um curso bom, aprovado pelo MEC, já estava tudo 100%. Mas eu disse, amigo, não tem condição. Por quê? Porque é dos dois, um. Ou o menino, ele entra lá e faz a entrevista e começa a estudar, acaba o curso, paga aquelas mensalidades, se você bota a mensalidade baixa, e na hora de sair o certificado, você, dá uma pancada, R$200. Um exemplo, que é o que acontece muito. Você pagar pelo certificado depois da conclusão do curso, que é pela emissão, chamam de emissão. Sim. Aí eu disse, meu irmão, o pessoal vai estudar 2, 3 meses, vai ter o curso, vai ter a expertise do curso, mas não vai ter o certificado e não vai conseguir colocar no currículo. Não faz sentido para mim, porque é dos dois, um. Ou ele vai vir para mim esse custo e eu não vou ter condição de pagar. Já falei, eu não acredito em utopia, não sou mentiroso, eu falo a verdade. Eu sou muito transparente em tudo que eu fiz na vida. Então, ou ele vem isso e eu não tenho condição de pagar, ou pior, que é ele não conseguir pagar e tudo que ele estudou durante esses 2, 3 meses não poder entrar no currículo dele. Isso é desleal. Então, o acordo que eu fiz, eu sou conhecido na cidade, a gente tem alguma notoriedade,
as pessoas acreditam no que a gente fala, porque a gente construiu, né, essa veracidade nas palavras. Então, se a gente disser que seu curso é bom, amigo, a gente vai botar e o pessoal vem, o pessoal vai acreditar, acredita em mim. Ele fez, tá certo. Vamos fazer um teste? Aí fez um teste. A gente botou só o valor de matrícula com certificado grátis. R$ 34,90, lembro como hoje. Na primeiro vídeo que a gente soltou, quase 400 alunos inscritos. Entendeu? Estou entendendo perfeitamente. Então, esses alunos tiveram condição depois de emprego. E nessa seleção tiveram alguns, inclusive, que conseguiram botar o curso que fizeram quando a gente trouxe. Isso era uma promessa de campanha. Que Deus me iluminou posteriormente para eu conhecer as pessoas certas e acreditar nelas. Porque se eu ficasse dentro do gabinete dizendo ninguém me ama, ninguém me quer, é tudo muito difícil, eu não ia conseguir fazer nada porque eu sou oposição. Quem é oposição ao governo, ele não leva, às vezes não, né? Assim, muitas vezes não leva porta na cara, a gente tem livre acesso, mas não resolve problema. É simples assim. É complicado, é triste demais. Triste demais. Eu quero até depois abrir um pouco sobre essa parte política, porque isso é triste demais. Vamos abrir sim. E quando aconteceu isso, a gente trouxe essa parte da juventude e depois veio para a parte do pessoal da zona rural. Por quê? Minha família, como eu falei, eu tenho uma ala política da parte de mãe, com minha avó, a Deni foi candidata, tinha uma força e uma liderança em Pacheco. A igreja de lá, do sítio Pacheco, hoje existe porque foi uma doação do meu avô e da minha avó. E a comunidade construiu. Lá tem um postinho de saúde que foi também uma doação do terreno do meu avô. E quem construiu na época foi o prefeito João Leite. Já tinha essa cooperação. Eu acho que é isso, que a política tem que existir uma cooperação. Sabe? Essa é a ideia da gente. Então, quando aconteceu isso, a gente começou a criar bons laços. Eu tenho um deputado federal, Pedro Campos, por exemplo, que me ajudou e me ajudou muito. A gente conseguiu, sem prefeitura, sem 1 litro de óleo, nenhuma diária de maquinista da prefeitura, a gente limpou 44 barreiros só na área de Papagaio e Salobro, onde há mais de 15 anos ninguém fazia esse serviço. Eu estive na casa de seu Abel, tenho que dizer esse exemplo. A casa de Abel fica lá no sítio Marimbas, que é em Papagaio, uma área de Papagaio. E quando eu subi lá, ele votou comigo, um cara que acreditava em mim. Por quê? Não por mim, mas pelo meu pai. Ele votou com meu pai e ele mostrou, eu em campanha, tá? Ele mostrou, na minha primeira campanha, um barreirinho que meu pai fez, botou acho que 5 horas máquina, conseguiu um recurso, o recurso foi executado na casa dele, foi aqui, ó. É por isso que essas vaquinhas aqui, ó, hoje, depois de 15 anos, não estão morrendo de sede. E eu fiquei tocado. E ele disse desse jeito, não fui eu não, até me arrepio. Ele disse desse jeito, você vai vir limpar ele de novo, que de lá para cá eu não tenho condição de dar 230, 250 reais numa hora de uma retro. É isso, não tem. E você vai vir aqui para poder limpar o resto. Depois de 15 anos eu fiz, se eu tiver a oportunidade, estou lhe prometendo não, mas eu garanto que eu vou lutar por você. Eu garanto. E eu não vou esquecer. E aconteceu isso. Assim quando a gente conseguiu nessa esfera de emenda que a gente conseguiu com o deputado Pedro Campos, a gente colocou na casa dele e eu fui cumprir a promessa. Aí ele começou a chorar, teve uma lembrança arretada, e eu chorei junto. Claro. Eu não sou meio emotivo de vez em quando, não sempre, mas é porque fica uma lembrança de um legado que foi construído na época do meu pai e que fica na minha cabeça. Eu acho que depois que a gente ganhou a eleição, no meu primeiro discurso eu não consegui falar direito. Estava muito eufórico, emocionado. Mas tinha um banner gigante do meu pai, uma foto dele, que foi uma eleitora dele que me entregou na época da minha campanha. Ela mora até na Praça da Rosa. E ela colocou, e eu quero que essa lembrança fique para mim. É uma coisa que eu acho muito benéfico. Tudo que é bom fica, né?
E quando eu fui falar, eu olhei a foto dele, comecei a chorar e disse que eu ia continuar de onde ele começou. Eu demorei, mas cheguei. E eu não vou embora, não. E foi assim que a gente conseguiu construir. E subimos a votação em 500 votos, graças a Deus. Meus parabéns, Matheus. Gente, a gente vai continuar esse papo maravilhoso, mas eu não posso esquecer, você falou aí muito bem nas suas palavras, que tudo que a gente faz com amor requer um lado econômico. E o podcast não é diferente, né? Com certeza. E tudo que nós recebemos aqui, daqueles que acreditam a gente, dos nossos colaboradores, é revestido aqui. Por isso que o ambiente está bonito desse jeito. Inclusive, eu quero deixar o registro aqui, que foi Daniel quem fez a planta, Não é isso, Daniel? O pessoal aqui tá belíssimo. Quem não conheceu, depois fale com o Carlos, venha, acredite, porque tá belíssimo. Aí, Matheus, aí você foi muito bem nas suas palavras aí. Então, tudo que os nossos colaboradores, aqueles que acreditam nesse trabalho, colocam aqui, é revestido único e exclusivamente por podcast. Para que eu tenha a oportunidade de lhe receber com maior conforto, com maior carinho, com maior amor, como está sendo hoje. Então, eu inicio aqui com Facetep, né, da minha querida Eunice, né? Uhum. Aí eu digo aqui, transforme seu sonho em realidade. A oportunidade que você esperava está aqui. Basta dar o primeiro passo. Então, acredite nesse nosso trabalho e venham mais. Não é isso, Matheus? Com certeza. Tenho aqui também Juraci Salles, taxista, conforto e segurança. É só ligar a qualquer hora do dia e da noite, para qualquer parte do país. A Confia Conte, a contabilidade que você pode confiar. Rua Dom Aldeberto de Freitas, 94 Centro, por trás das Americanas. Doutora Roberta Freitas, psicóloga infantil e neuropsicóloga, sócia do Centro Médico e Saúde e Bem-Estar. Casa da Feijoada, já foi lá na Casa da Feijoada? Ainda não. Tem que ir, não pode deixar Fica de ir, no Centenário, é? Não, fica ali entre a UPA e o hospital. Ave Maria. Olha, é o melhor da cidade e região, com um tempero inconfundível. É do meu amigo Alex, Fábio, Roberta, esposa de Alex e dos filhos, Ian e Riquelme. Não é isso, Daniel? Então aí, Alex, te prepara, se prepara, bota água no feijão aí que a gente vai pra lá. A gente vai chegar aí, viu, Alex? Se organize. Exatamente. Vamos levar a comitiva. Carmen mesmo saiu do regimezinho que tava, porque a feijoada é impressionante. Excepcional, né? Não é isso, Giovana? Olha, cara. Matheus, continuando aqui com esse papo, e daqui a pouco tem mais os nossos colaboradores, eu não vou esquecer de nenhum. Sobre o foco social e a zona rural. Detalhando o detalhamento do mandato. Seus serviços legislativos são notoriamente focados na inclusão social, na formação de jovens e adultos e no desenvolvimento rural. Qual dos seus projetos ou iniciativas nessas áreas você considera que causou um impacto mais transformador na vida dos pesqueirenses? E por quê? Aí eu complemento. E como o cidadão comum da zona rural pode participar mais ativamente das suas propostas? A gente trabalha, Carlos, com ouvida, né? Para poder executar cada ação no nosso mandato. E a minha primeira ouvida começou na primeira caminhada de 2019. Aí a candidatura foi em 2020. Eu voltei em 2019. A gente começou já a caminhar e rascunhar as dificuldades. E eu entendi, no pessoal da zona rural, principalmente, zona rural, a maior dificuldade que o povo da zona rural tem hoje se chama estrada. A maior dificuldade. Por que eu estou dizendo estrada? Matheus, a saúde funciona lá? Poxa, não como deveria, de jeito nenhum. A segurança tá boa? Ave Maria, agora é que tá complicado mesmo. A gente teve, só um parêntese, Carlos, Sim. A gente teve, em 30 dias, 23 roubos de carro e moto. Só na zona rural. Em um mês, 30 dias. Então, assim, tá preocupante. Tá preocupante demais.
Mas por que eu digo as estradas? Porque você, quando está com uma grávida, morando na zona rural, em um sítio, em um povoado, você, para dar à luz, você precisa vir para o Lídio Paraíba. Se você quebra o pé lá, em um evento, Lídio Paraíba. Se acontece qualquer coisa, se você, por exemplo, enfim, é assaltado no meio, o pessoal vai rodar, inclusive, por essas estradas para poder sair, e você vai ter que vir para a delegacia e vai rodar por essas estradas. O cidadão vai sair da sua casa, onde foi assaltado, e vai vir aqui. Então, tudo gira em torno do acesso. Tudo gira em torno do acesso. E a gente trabalhou, como estava em oposição, trabalhou muito no sentido de fiscalizar e cobrar. Fiscalizar e cobrar, fiscalizar e cobrar. A gente passou 4 anos e o pessoal desse governo, eles, quando fizeram uma vez por ano, que era em festa da padroeira. Então é óbvio que não dá. Não fazia minha boca para o pessoal só ultrapassar. E isso aí, a dificuldade foi muito grande. A gente viu essa dificuldade, só que eu mostrava o pessoal que estava tentando. Aí o prefeito tem que querer, né? Tem que querer. Guarde isso aí. E também a gente conseguiu essa limpeza de barreiros, ajudou muito para poder guardar água, que é a fonte de vida humana, né? A fonte de vida é a água, tanto em vida humana quanto animal. A gente fez essas limpezas, foi um diferencial grande no nosso primeiro mandato, a gente conseguiu fazer isso, chamou a atenção, deu notoriedade, conseguimos trazer um trator com grade de arado, porque o que acontece? Tudo na zona rural vive em torno de ciclo. Tem o ciclo da chuva, certo? O ciclo da seca, que é quando a gente vai limpar os barreiros, é quando ele está seco, certo? E onde existe a dificuldade. Aí limpa ele, depois chove. Quando chove, o que é que o pessoal precisa e quer? Precisa arar uma terra para poder plantar. Aí a gente conseguiu o quê? Um trator com grade de arado. Também pelo deputado federal Pedro Campos. Saiu e a gente conseguiu. Foi um marco também no nosso primeiro mandato. Conseguimos trazer 6 máquinas forrageiras. Porque depois que você planta, vê o ciclo. Depois que você limpa o barreiro, tem água, choveu, molha a terra, fez a aração de terra para poder plantar, plantou, cresceu, o bicho tem que comer, né? E para o bicho poder comer, como é que faz? A gente tem que passar por uma máquina forrageira. A gente tem que fazer aquele alimento, aquele grão virar ração, não é? Sim. Aí a gente conseguiu mais 6 máquinas forrageiras e conseguiu dividir nas zonas rurais. A gente levou para Mimoso, levou para Pacheco, levou para Mimoso e Canela de Ema, Pacheco. A gente levou para Papagaio, a gente levou para Salobro. A gente dividiu bem. Graças a Deus. E tô devendo mais gente. Por quê? Porque eu prometi? Não, porque eu sei que tem a necessidade. E se eu vejo a necessidade, eu vou correr atrás. Pode me aguardar. Vai vir mais coisa. Matheus, o pessoal está começando a participar aqui. A gente tem aqui uma que foi 2 perguntas aqui da caixa de perguntas, certo? Pode arrochar um nó. E tem um aqui que minha esposa nos trouxe agora, essa participação ao vivo aqui de Rubens Silva. Boa. Aos 10 anos, o Sistema S era mais próximo à pesqueira. Uhum. Na área da educação, cursos do SENAC, PRONAC, de graça. Por exemplo, era uma realidade para os jovens de Pesqueira. O que ocorreu de lá para cá? Eu vou te contar, 10 anos atrás, né? Eu comecei a... Ele está falando aqui há uns 10 anos, o Sistema S. Então 2015 por aí. Eu comecei a fazer política e entrar na rede pública, de fato, no trabalho, de 5 anos para cá. Quando eu entrei na política e comecei a ter acessos, certo, eu não tive acesso ao SESC. Eu não tive acesso, eu não fui, não participei. Eu não sei como é que era a funcionalidade e nem como existia a contrapartida do município. Se você tirar e notar,
Quando existia aqui, por exemplo, o SESI, existia uma contrapartida do município. Sim. O SESI foi embora, porque a contrapartida deixou de existir. E aí é que voltou o espaço. Na época foi até doado pelo meu pai. Meu pai, ó, que ele fazia parte da Câmara e foi um colegiado, e ele fez parte desse colegiado. Isso. E nessa época eu não tinha esse conhecimento. Então, eu não consigo dizer o porquê parou. Eu posso entender em Recife, que ainda existe, tem sede, certo? E entender como é que a gente consegue trazer de volta. Agora, o porquê parou, não sei. Não fui atrás. Não tenho como dizer. Pronto, Rubens. Sendo muito específico. Exatamente. Essa é uma realidade. Mas Matheus vai procurar saber. Não vou. Porque é o seguinte, se tiver essa lapso, possibilidade, né, Matheus? Assim, vamos lá, o que é que precisa de contrapartida? Porque existe uma entidade, né, sem fim lucrativo, Sim. Até onde eu sei, é filantrópico. Mas existe uma contrapartida de alguém, seja do governo do estado ou do município. Certo. O que é que o município entra? Entra com uma sala, sei lá, com espaço, que eles têm aqueles pré-requisitos, entendeu? O profissional, ele vem para passar um dia, você tem que dar o carro ir de volta, ou então ele dorme. Certo. Então, eu não sei como é que funciona de fato isso aí. Mas aí eu vou atrás para entender, porque eu sei que ajudou muita gente. Agora isso aí, ó, há 10 anos atrás. Isso às vezes é uma culpa que não é nossa, mas a gente tenta conquistar para voltar. Quando o Matheus tiver essa resposta, marca lá o Voz em Debate que eu respondo a Rubens. Show de bola. Tá certo, Rubens? Conte comigo. Obrigado pela pergunta, Rubens. Exatamente. Aí aqui a gente continua com Lucicleide Leite. Uhum. Qual o projeto de lei com prioridade para o senhor Matheus Leite, hoje diante de tantos? Teve um que foi marcante para mim. A gente teve alguns projetos de lei, tá? A maior bronca do projeto de lei vindo da Câmara, vou dizer para vocês, principalmente em vereador, em base de minoria, de oposição principalmente, é a aceitação do colegiado. Sempre existe, acreditem, sempre existe um crivo de cima para baixo. Sempre existe. A maioria dos projetos de lei que estão sendo aprovados, a gente tinha muita aprovação emenda a projeto de lei que vinha do Executivo. Eu conseguia ter um diálogo consigo, com os pares. E a gente consegue dar uma melhorada em alguns projetos que vêm do Executivo. Agora, por exemplo, eu vou dizer para vocês, tem um projeto de lei que eu dei entrada, que era diminuição de carga horária para mães e pais ou que são mães e pais de filhos autistas, ou se eles forem autistas, que a gente para servidor público. Por quê? Porque a gente tem servidor público em Pesqueira que tem TEA. A gente tem. Certo? Existe uma lei. Daqui a pouco tem um projeto seu aqui do TEA. Tem mais um projeto. É verdade. Muito bem lembrado. Vou falando das coisas, vou esquecendo. Mas Lucicleide Leite. Vê esse projeto. Existe uma lei que é de um crivo estadual, é federal, aí o estado já sancionou, e eu queria trazer para o município. Qual é? Diminuição de carga horária para mães e pais de filho autista ou servidor autista. E isso só serve para servidor do município. Eu, como vereador, não posso legislar sobre o privado. Eu só posso legislar sobre o público. E o que é que eu queria? Eu queria que fosse respeitado no município a diminuição de carga horária sem diminuição salarial daquele pai e mãe de autista, que é servidor público, certo? E não consegui. Não foi aprovado. Aliás, não é só não foi aprovado, nem passou por votação. Porque o presidente que faz a pauta, entendam, o presidente que faz a pauta, ele coloca se quiser, ele pode engavetar um projeto seu, é isso. No final, eu tive que botar esse projeto como indicação, isso no governo passado, que esse governo para mim é igual, mas no governo passado, no mandato passado, não vou chamar de governo passado não, tá? Vou chamar de mandato passado. No mandato passado, eu trouxe esse projeto e tá até aqui na minha pauta. E eu tive que colocar ele em indicação para poder ir para a pauta, senão não ia para a pauta. Eu botei ele como indicação. Aí a indicação foi aprovada por unanimidade na Câmara,
Certo? Certo. Chega na mesa do prefeito e simplesmente ele não sanciona, ele não bota, ele não faz aprovação. Acabou. É essa dificuldade que existe. Existe uma mãe, inclusive, amiga nossa, que foi preciso entrar na justiça para poder ter garantido esse direito, que é de uma lei federal, de diminuição da carga horária sem diminuição salarial. Mateus, por quê? Porque quem tem filho que tem TEA, esse filho, essa criança, essa pessoa, ela tem seus dias de psicóloga, tem os seus dias de fonoaudióloga, tem as suas terapias como um todo. E nesses dias, não são todos os dias não, mas nesses dias, quem é que vai levar? Só pode levar os pais. É só o tutor, é o responsável. Entendeu? Sim. Principalmente para quem trabalha no município, às vezes nem tem um salário. A gente sabe que essas terapias são muito caras, o fonoaudiólogo é caríssimo, psicopedagoga, meu Deus do céu, é caro o tempo deles. Às vezes a mãe consegue, sendo servidora pública do município, consegue dar esse suporte, mas não tem o tempo, porque se ela sair da aula, se ela for professora, por exemplo, sair da aula um pouquinho antes, é debitado do salário dela. Isso aí é justo? Não é justo. E não chegou. Tem mais um. Deixa eu dizer só mais um. Pois não. Tem que esse aqui, esse é arretado. A noite é sua. Lucicléa. Esse aqui é arretado. Teve um projeto de lei que a gente tentou colocar na cidade, que ele foi para colocar uma placa de identificação, que é uma lei da transparência, o nome. Lei da transparência do veículo público. Que era para colocar uma placa uma placa identificando de quem era o município, de quem era aquele carro. Por exemplo, se era do município, tinha que colocar qual era a pasta. Se era se era um carro locado, colocava embaixo a limpeza. A empresa, botava embaixo a empresa. Só que botava a empresa e qual é o vínculo, porque ela está locado por que pasta? Por que secretaria? Sim. Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde. Era isso. Mais um projeto. A gente botou o projeto na casa. Sabe o que aconteceu? Ninguém foi votar no dia. Eu tenho foto disso ainda. Tem foto aqui. Na época, quem estava na base? Vereador Matheus Leite, vereador Zé Maria Campos, vereador Naldo Paz. É esse tipo de dificuldade do Ciclé que a gente tem. E quando a gente traz um outro projeto, que seja de um nível maior, a gente esbarra na competência do Poder Legislativo, que é não poder onerar o município. Eu não posso mexer em nada dos gastos do município. Eu posso fazer um projeto de lei que está dentro da diretriz orçamentária do município, que a gente está votando pela aprovação. A gente tem um período para fazer isso. Entendeu? A gente esbarra. É complicado. É complicado. A gente esbarra com algumas coisas que é sobre isso. Mas a gente tá na luta. E outra, como é que eu chego no povo para poder eles me darem essas ideias? Porque essas ideias eu só tenho quando o povo chega para mim e diz, Mateus, eu acho que é por aqui. Porque até quando eu vou dar entrada num projeto, é interessante que eu converse com quem mais precisa dele. Sem apoio, a gente não vai para lugar nenhum. Principalmente o político. Então, a gente tem um gabinete que funciona todos os dias, na parte da manhã. A gente responde, eu faço o máximo possível para responder todo mundo na rede social, certo? A gente tenta muito, o nosso gabinete funciona, a gente tem um número do gabinete que atende WhatsApp. É isso, a gente tenta aproximar pessoas. E eu faço questão de atender feito você. Eu estou aqui na sua casa, eu gosto de levar na minha casa, que é o meu gabinete. Muito bem. Mas, Mateus, quando a política chega a um ponto desse, não está prejudicando a oposição e nem Matheus Leite. Está prejudicando a população. Isso é meu ponto de vista. Com certeza. Vamos continuar aqui. Dian Carlos, parabéns, Carlos, excelente podcast. Parabéns, Mateus, pela sua posição na oposição. Obrigado. Aqui, Valdemir Oliveira. Boa noite, meu amigo Carlos. Grande podcast, o de hoje. Parabéns pela escolha. Muito obrigado, Valdemir. E muito obrigado por vocês que estão aí nos acompanhando, né, Ismael? Deixa eu ver aqui,
Dri Maciel, acho que é assim. Matheus é um exemplo de atuação na Câmara, além de um grande ser humano e amigo. Tarcísio Dantas, meu amigo Tarcísio Dantas, lá com a Coab 2. Tarcísio participa toda segunda-feira. Boa noite, mais uma grande entrevista, parabéns a todos. Matheus, qual foi seu principal projeto na Câmara? Teve um monte, né? Assim, qual é o projeto que eu acredite, sei lá, é que tem gente que guarda projeto como galinha dos ovos de ouro, né? A galinha dos ovos de ouro, a gente, para mim, para Matheus, vai vir agora. No projeto de lei que a gente colocou sobre a diminuição de carga horária para os servidores, a gente atua muito com os pais e mães de filho autista. Muito. Escuto muito. Eu tento entender qual é a dificuldade. Matheus, tu sabia disso? Não. Eu tenho a humildade de falar. Era um mundo que eu não conhecia, mas eu me interessei em tentar melhorar a vida dessas pessoas, de entender, de tentar ter mais sensibilidade, sabe? Humanizar tudo. E com isso, vem agora um projeto que a gente puder fazer a apresentação. Sim. Vou aproveitar o espaço aqui de Carlos. O que é que acontece? A gente está criando no nosso gabinete, certo? A zero custo, uma carteirinha que é como se funcionasse como um crachá de identificação da pessoa com TEA, certo? Tá aqui, ali, né? Aí, aqui. Pronto. Só me deixa aqui um minuto, só para mostrar aqui pro pessoal. Depois vai vir um zoom e vocês, olha, o que é que acontece? Aqui, nessa carteirinha, tá a foto, certo? Da criança. Aqui o apoio, tá bom? O atendimento, o CID, que é do TEA, e atrás, onde é que está o nosso diferencial? Oi? Agora, show. Agora, o nosso diferencial. Todas as pessoas que têm... Aqui, Matheus, sobe ela aí, sim, aí. Top. Ah, nessa daqui? Aqui, Matheus, sim, aí. Top. Então, vê só, pessoal. Todo mundo, certo, que forem lá no gabinete e for pai e mãe de filho autista, a gente vai fazer essa carteirinha e vai fazer de forma gratuita, certo? Aqui, como é que funciona? A gente vai criar um site para o seu filho. Como? Com esse QR Code aqui, ó, cada criança, cada pessoa vai ter um QR Code desse. E quando você abre o QR Code, eu vou abrir um aqui para vocês verem rapidinho, você vai aparecer justamente a identificação dele. Eu vou colocar aqui e vou mostrar na câmera. Vem direto para cá. Abriu. Tá vendo? Quando chega aqui, saem as informações principais daqui dessa criança. Essa imagem, ela é liberada, certo? Miguel Veras é o filho da minha amiga Bianca. Ela já assinou um termo de liberação de imagem. Isso a gente vai fazer no nosso gabinete a todo mundo que for lá. Você pode espalhar para todo mundo. É a zero custo. E o que acontece? Aqui nesse site vai ter diretamente as informações adicionais, por exemplo, do responsável. O cara apertou aqui, ó. Apertou aqui no WhatsApp, já abriu direto. Tá vendo? Aqui, ó, Bianca. Estão vendo? Aqui, se você colocar, já coloca assim: alô, você é responsável por Miguel Veras? Aí aqui do lado tem o laudo atualizado para verificar que ele realmente é portador do CID. Olha como fica. Isso tudo é no site, pessoal. Ó mesmo. Aí vem aqui, ó. Só terminando isso aqui, ó. Certo. Tem o manual do afeto dele. Só para mostrar aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Manual do afeto. Eita, apertei errado. O manual do afeto. Aqui é como ele se comporta. Certo? Carlos, por que isso? Me diz uma pessoa que tu conhece que não tem um telefone com internet. Realmente eu não. Todo mundo. A gente está tentando justamente aproximar e globalizar as coisas para a gente poder ter uma identificação mais rápida. Se a gente colocar isso,
para todo aluno na sala de aula. A professora e a monitora, na sala de aula, ela vai conseguir tratar o aluno do modo, porque se esse aluno que tem autismo, ele está em momento de crise, ele só responde ao que ele tem no seu manual de afeto. Ele só responde e tem alguns estímulos que deixam ele mais calmo. Por exemplo, tem gente que é sensível à luz, então não bota luz nele. Bota uma luz mais branda. Isso está no manual do afeto. Tem autista que ele é sensível a som, que não gosta de zoada. Então, professor, professora, quem encontrar, não grita com ele. Tenta falar mais brando. Isso está no manual do afeto. Isso vai servir para o professor, para a professora, para o monitor. E principalmente, Mateus, perdi meu filho. Onde é que ele está? Ele está com um crachá aqui. E isso aqui pode depois ser feito só com QR Code para uma pulseira. A gente vai saber diretamente o WhatsApp do responsável dele, como ele se sente bem, quais são os medicamentos que ele tem que tomar de forma controlada, senão ele pode sair, enfim, ter alguma instabilidade, né? Então, esse programa, como foi perguntado, eu acho que aí vai ser o nosso xodó. Eu acho que a gente vai conseguir ajudar muita gente desse jeito. E quem fez isso? Pessoal, é difícil fazer projeto, vocês estão brincando não. Ó, só pra vocês terem ideia, para poder fazer uma coisa dessa, eu tenho que criar um site. Eu mal sei mexer em WhatsApp. A nossa equipe do gabinete, que é uma equipe resumida, pequena, mas é de entrega. Nossa equipe é de entrega. A gente conseguiu criar um site para cada pessoa que tem autismo. Eu não sei fazer isso, eu não tenho ideia não, mas eu tenho uma pessoa muito boa que faz. E ele tá dentro do gabinete. A gente coloca aqui, ó, a gente tem que colocar, ó, um termo, ó, aqui é o termo de recebimento quando a gente entregar lá no gabinete. Aqui, ó, é o termo de autorização de uso de imagem que o pai vai assinar, certo? Que me dá tranquilidade jurídica para poder fazer isso. Porque, pessoal, até para fazer isso, até para ajudar, a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Então, eu acho que a gente vai conseguir ajudar muita gente e depois fazer isso de forma exponencial, porque uma pessoa vai chamar a outra. Então você, pai e mãe de autista, conversa comigo que a gente vai fazer. Você vai lá no gabinete, você não vai gastar nada, é tudo por conta do nosso gabinete, e você vai fazer essa apresentação dentro da escola do teu filho. Tu vai dizer a ele, tu vai ensinar para ele, quando ele estiver em crise, ou, enfim, numa situação de perigo, que a pessoa que estiver perto, se ele não conseguir falar, porque o autismo é como se fosse outro mundo. Eu conversei com muita gente para poder dizer isso. É dividido de 3 formas, né? 3 etapas. Vamos chamar, são 3 níveis, certo? Oi? Isso, são 3 níveis, né? Giovana, obrigado. Ajuda os universitários. São 3 níveis. No nível 1, 2 e 3. O do 3 é quando ele não tem fala, entendeu? Mas ele gesticula. E ele pode dizer, se estiver em crise, vem aqui. Quem vê um QR Code, bota uma câmera. Se não conseguir ler, porque vai ter, né? Aponte aqui. Aponte informações adicionais. Aponte a câmera no QR Code. Tá aqui. Você é só apontar e vai ter todo o manual daquele Mateus, aluno. Realmente, meus parabéns. Mateus, esse é um projeto seu. De Mateus. De Mateus Leite. E mais, outra coisa, Mateus. Pelo que eu entendi, qualquer dúvida, vai lá na Câmara. Gabinete. No gabinete de Todos Mateus. os dias. Todos os dias a gente tá lá. Todos os dias, gente. Continuamos aqui a participação. Bel de Ipanema. E como é o nome do cara ou da mulher, não sei, que perguntou? Foi Leila. Leila da farmácia. Aqui nossa amiga. Nossa amiga. Leila, obrigado, tá, Leila? Participa toda segunda. Leila. Foi a deixa pra gente poder puxar aqui esse projeto. Obrigado, Leila, tu é extraordinária. Mais uma vez, muito obrigado, minha querida, por estar aí nos prestigiando, viu?
Aqui a gente, ó, Bel de Ipanema. Boa noite, meu amigo Bel. Tu é uma máquina, Bel. O programa está muito bom. Aí é fruto da política raiz de Pesqueira. Parabéns, vereador Matheus Leite, pelo seu trabalho. Continue firme e forte. Precisamos muito de você para reconstruir Pesqueira. Obrigado, Tá meu dado o amigo recado, meu amigo Bel. Tem esse aqui. Carmen? Não estou conseguindo abrir, não. Veja se abre esse aqui. Já cliquei. Veja aí. Vai dar certo, peraí. Ah, olha aí. Bora. Pronto. Aqui, ó, o homem é bom até, no... até ao vivo. Aqui, temos aqui a participação de Dri Maciel novamente. Matheus, como... Oi? André Maciel. André Maciel, André meu, Maciel. Meu amigo e irmão André. Pronto, André Maciel. Agora eu acertei, viu? É porque ao vivo de vez em quando tem essas coisas, mas André Maciel, muito obrigado pela participação. Uma honra estar dividindo esse momento com você, meu irmão. Matheus, como você lida com a expectativa que recai sobre você quando você ser o futuro da política de Pesqueira? Expectativa esta baseada no seu trabalho e confiança em você. André Maciel, agora eu acertei. Meu irmão, muito obrigado pela participação. Meu irmão, obrigado por estar perto, né? Por acompanhar e saber das dificuldades que existem. Mas eu acredito o seguinte, a gente vem apanhando um bocado, o pessoal, quem pensa diferente, às vezes é difícil de caminhar em espaço. Só que eu aprendi desde novo que ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. Então, para lidar com esse tipo de cobrança, eu tento lidar da forma mais tranquila do mundo, porque com vocês eu não estou sozinho. Minhas escolhas são baseadas num colegiado de quem acredita em mim. Você sabe que faz parte, e as pessoas de Pesqueira fazem parte e acompanham, por isso que eu entro em todas as casas em Pesqueira, não tenho vergonha de pedir um voto, um apoio a ninguém, porque a gente não mente. Então, eu lido com esse tipo de expectativa com muita clareza e foco de que um sonho sonhado por um é só um sonho. Mas um sonho sonhado por um colegiado, ele está bem pertinho de vir à realidade. É isso. Matheus, nós temos aqui essas duas perguntas aqui, que foi da caixa de perguntas, né? Uhum. Uma é relacionada a Bal, que filho do saudoso Luciano de Mimoso, né? Aí a pergunta é o seguinte: como você vê a situação de Bal nessa conjuntura política atual? O que é que eu vejo? Veja só. Eu vejo que ele é o maior prejudicado nisso tudo. Ele defendeu um grupo político que foi, na época, com Marquinhos, contra Maria José e João Eudes. O principal legado que Marquinhos defendia era que ia abrir a caixa preta de João Eudes e de Maria José, e aquela era só o que ele dizia. E terminou que, muito pouco tempo depois, aliás, depois da eleição suplementar, né, já estavam todos juntos, fazendo campanha, então ele já não estava sendo honesto naquela época, e ele se prejudicou ainda mais, porque ele está na eminência de ficar inelegível por um fato. Qual é o fato? O fato do asfalto que foi colocado em Baixa Grande pela metade, certo? O que é que aconteceu? Uma semana antes do dia D, do domingo, dia D, eu chamo domingo da eleição, o candidato à época, Marquinhos, fez uma promessa dizendo que ia asfaltar Baixa Grande, uma promessa, e começou a cumprir ela na quinta-feira, próximo à eleição. Na quinta-feira da semana da eleição. Aí, até onde eu sei, não tinha funcionário da prefeitura trabalhando, não tinha, a Codevasf não mandou fazer,
Teve uma promessa que foi fruto, na época, candidato a prefeito Marquinhos, e ele foi lá e executou. Porque o problema não é prometer. Prometer em campanha, tem gente que promete um mar de rosas. Tem gente que promete até voltar a mão antigo, para poder ganhar um apoio, um voto. Só que ele prometeu uma coisa que era execuível e executou. Aí onde está o crime. Aí é que está. Então, assim, ele pode ficar inelegível por conta de uma coisa que pode nem ter passado por ele. Eu acho que ele que se prejudicou muito nisso. É uma pena, porque todo mundo sabe, não tem dúvida nenhuma aqui para o município, que quem mandava no mandato de Baú, como prefeito, era Marquinhos. Não tem dúvida. Isso aí, a gente fez pesquisa sobre isso, inclusive, na campanha, tá? E a campanha deu mais de 80% para quem manda na prefeitura era Cacique Marcos e não Balde Mimoso. Então ele se prejudicou. É um cara que pode ter acreditado em falsas promessas e pode agora se prejudicar por conta disso. É uma pena. Tem outra pergunta aqui, que é da caixa de perguntas. Mas antes eu quero continuar aqui com os nossos colaboradores, Matheus. Fica à vontade, meu irmão. Nós temos aqui MF, Metal Forte, Serralharia, fabricação de portões, estruturas metálicas, montagem e manutenção de máquinas industriais, instalações de motores e oferecemos material de qualidade por um preço que cabe no seu orçamento. Nós temos aqui também o nosso filmmaker, a produção de Hollywood bem pertinho de você, né, meu amigo Daniel? Esse eu recomendo. Doutor Eduardo Galvão, que nos está assistindo lá em Caruaru, viu? Um abraço, meu amor. Cirurgião dentista, competência e compromisso com a saúde bucal. Grapel, do nosso amigo Dian. Pontualidade e responsabilidade. Localizado na rua Vigário Espinosa, número 112. Farmácia Tradição, do meu amigo Pelé. Vá lá e diga que assistiu o podcast, que tem um desconto especial. Cuidando de você com amor, na Farmácia Tradição, sua saúde é nossa prioridade. Transforme sua beleza com Dágila Siqueira, a farmacêutica esteta, que entende suas necessidades. Beleza com segurança, Dágila Siqueira. TS Engenharia e Construção, o sonho da casa própria ao seu alcance. Você sonha e a TS Construção realiza. Organização Develin Torres. Daqui a pouco eu continuo, não vou esquecer de nenhum. Matheus, essa outra pergunta que eu deixei até aqui separado nesse pequeno rascunho aqui, são da caixa de perguntas. E a pessoa disse, perguntem a Matheus, você acha que seus pares, né, os vereadores, têm voz e vez no atual executivo? Ela complementou, quando vocês fazem os requerimentos, o prefeito executa? Não, tá doido. Vê só, boa pergunta. É bom para entender como é que funciona a nossa Câmara. O vereador, ele é o político mais próximo do povo. Você não encontra o prefeito, muitas vezes, nem ele atende, mas o vereador está lá no gabinete todas as terças-feiras, às 14h30, todos os 15 vereadores estão lá. A gente tem um baixíssimo índice de faltas, inclusive. O que acontece? A gente tem uma dificuldade muito grande. Uma dificuldade muito grande. O que é que eu disse? A gente traz um requerimento, mostra a necessidade, só que tem várias e várias pastas que eles não mandam nem a resposta do requerimento. E o que acontece? Se você vai lá para a plenária para falar, eu falo mais, sempre que ele não responde, eu cobro, faço, mas é meu papel também de oposição. Porque a gente tem uma tranquilidade maior de poder bater. Eu cansei de ver colegas pares meus de fazer requerimento, reclamar com o secretário em plenária, onde a gente foi votado para estar. E depois de reclamar disso aí, levar uma chamada do prefeito por conta disso, que o secretário falou que o vereador reclamou, e depois ele tem que ficar calado por um mês, por outro, ou então não fala mais sobre aquilo. O que é que acontece? Você, estando dentro
desse governo, que para mim não é um projeto de governo, para mim é um projeto de poder. E eu posso dizer projeto de poder, porque eles nunca pararam de fazer política. Eles nunca pararam. Eles falam muito de, não, vamos abaixar os palanques e agora vamos trabalhar para o Pesqueira. É um discurso muito bonito. Agora eles não pararam um minuto de percorrer, de gritar, de correr atrás de lideranças do grupo da gente. A gente, sabe qual é a dificuldade do vereador? Vereador é o político mais taxado pelo povo. De que não trabalha, de que é bandido, de que é isso, que é aquilo, que rouba não sei o quê. É isso. Graças a Deus, eu não recebo muito disso, nem nunca recebi, mas eu sei de muita gente que reclama. E o povo reclama disso aí. Então o vereador, sabe o que ele faz? Ele faz de tudo para mostrar serviço. Nossos colegas na Câmara, quer ver? Assiste quem está aí em casa, assiste uma sessão. Todos os vereadores, todos eles, eu estou dizendo sem exceção, eles fazem requerimento. Eles mostram a dificuldade da sua região, principalmente das zonas rurais. E tudo. Se falar mal, aí vem o chefe e boicota a palavra. Começa daí. Essa é a realidade. Se não elogiar, já está contra. Então já é confusão também. É isso que a gente está vivendo. E a gente viu, por exemplo, em 4 anos, a gente fazendo requerimento de estrada, limpeza de barreiro. Eu fiz a limpeza de 44 barreiros vindo com recurso do Estado, certo? Que é uma liberação de emenda. Agora estão fazendo, na região que a gente trabalha, em Papagaio, em Salobro, fizeram. Só que eles não fizeram em 4 anos, que eu estava com mandato. Eu posso dizer porque eu estou no segundo mandato. Meu primeiro mandato foi de 2021 a 2024. E não fizeram. Eu fiz um pedido, mandei o requerimento, eu tenho um requerimento ainda. E fiz, prefeito, eu estou fazendo a limpeza aqui dos barreiros. Eu não estou pegando grande fazendeiro. Eu só estou pegando pessoas que são pequenos pecuaristas, agricultores, que não teriam condição de fazer com dinheiro próprio. Você, já que eu já estou fazendo desse pessoal, eu estou levando as máquinas agora para o açude da CISAG, que é um açude comunitário que fica em Papagaio. Lá eu tinha reto, lá eu tinha 2 retos trabalhando, e nos dias que ia fazer a limpeza, a caçamba que eu tava, que era do governo do estado, tinha sido cedida para mim, precisou ir embora, quebrou, precisou ir embora. Eu disse, prefeito, traga uma caçamba. Eu mandei um requerimento formal. Traga uma caçamba, ajuda a gente, olha como é longe. Qual que a gente tá fazendo? E ele mandou? Não mandou. Por quê? Porque eu não estava do lado dele. Então, isso é um tipo de política que ela é feita, não é para o povo, não é gestão. Está fazendo política, não está fazendo gestão. E eu digo mais. Isso é por quê? Porque a gente teve na campanha com Rossini, inclusive que eu já coloco ele como meu líder político. Ele é um cara que veio para a Pesqueira para poder trazer mais força, notoriedade à oposição e dizer que a gente tem condição de fazer uma Pesqueira melhor. Então, já mando meu abraço para o delegado Rossini. E estendo também o meu, viu? Rossini, um abraço, meu irmão. Pronto. E a gente nesse meio, Carlos, na campanha, o que aconteceu? A gente tinha menos de 50 candidatos. A gente tinha vereadores, tá? Pessoal, preste atenção nisso aqui. A gente tinha 4 partidos. Cada partido poderia ter 16 candidatos. 16 com 16 dá 32, né? Mais 32 já dá 64. Poderia ter 64 candidatos, só que nenhum dos partidos da gente fechou a quantidade de candidatos a vereador. Nenhum. A gente teve menos de 50 candidatos. O partido do governista, eles fizeram 6 partidos. Fizeram 6 partidos e tiveram mais de 100 candidatos. Olha o que eu estou dizendo. Tiveram mais de 100 candidatos. A gente teve menos de 50, o dobro. E o prefeito Cacique Marcos, nessa eleição, ele teve... os vereadores do prefeito Cacique Marcos tiveram mais de 25 mil votos. 25 mil votos, certo? Anotem aí. Os vereadores do candidato delegado Rossini tiveram pouco mais de 12 mil votos. Eu estou arredondando. Pouco mais de 12 mil votos.
Quer dizer que teve mais ou menos 7 mil votos aí de diferença, né, dos vereadores. Só que na votação de prefeito, o prefeito teve, Cacique Marcos, 19 mil, até anotei isso aí para não esquecer, 19.613 votos, e o delegado Rossini teve 18.713 votos. O que quer dizer é o seguinte, a gente só fez 4 vereadores. O que quer dizer é que as pessoas estavam votando na presença do vereador pela proximidade, mas não estavam acreditando em falsas promessas que vieram do candidato Cacique Marcos. E isso, quem está falando é a urna. Não é Matheus, não, é a urna. Então, para onde ele vai correr mais? Onde é que vai tentar persuadir, né, as pessoas? Porque o corpo político, ele já levou grande parte do que podia levar. A gente tira pelos candidatos, a gente tira pela suplência, a gente tira pelos candidatos eleitos. Ele é uma perseguição. Eu só faço aquilo, aí vem pro vereador. Como é complicado. A gente quer o benefício do povo, a gente quer ajudar o povo, a gente quer deixar o nosso legado, a gente quer, mais do que isso, mostrar serviço. Todo vereador na Câmara quer mostrar serviço. Quer fazer a sua prestação de contas, fazer o seu vídeo, dizendo, olha, eu tô aqui, pessoal, você que acreditou em mim para eu trabalhar, eu tô trabalhando. Só que ele está fazendo, muitas vezes, com recurso das máquinas da prefeitura. E tem que ser, porque a prefeitura trabalha para o povo. E o vereador é a ponte do povo. Só que ele só faz se estiver do lado dele. Porque senão, o distrito de Canela de Ema não precisa de ajeitar a estrada. A estrada lá está péssima. Mas quem é a pessoa que está puxando voto de lá para cá para poder dizer? Então não é pela pessoa que mora naquele ambiente. E sim pelo vereador eleito, que tem uma notoriedade maior, pela aquela liderança mais forte, que é do lado do prefeito, senão o povo vai sofrer, se não deixa o povo sofrer. Eu digo isso com tranquilidade e com certeza, porque na área de papagaio e salobro não foi feito. Não foi feito, foi 4 anos sem trabalhar. E quando trabalhou, foi pintando meu fio, ajeitando. A gente ficou um bom tempo sem iluminação, sem estrada, sem limpeza de barreiro, sem estrada. Então, assim, agora vai fazer por conta política? Entendeu? Então, é isso. O pessoal, a população de Pesqueira tem que ter essa construção mental, porque o que vai fazer a gente conquistar um melhor desenvolvimento de gestão na cidade é só o boca a boca. E eu consigo dizer isso porque o próprio Rossini fez isso na campanha e não deu certo por menos de 2% dos votos. Entendeu? O Rossini é um astro. O Rossini, meus parabéns. Fiz o que pude e vou fazer muito mais. Eita, o tempo no instante passou, não foi? Perdão, meu irmão. Eu vou aqui falando e vou. Se me deixar, não, ferrou. Não, mas... Se me deixar, ferrou. Vocês já aqui, perceberam, né? Excelente a participação do vereador Matheus Leite. E eu vou chamar. Quanto tempo, hein? Giovana, 1h30, Daniel. 1h30 já. Vou chamar a Giovana para fechar aqui. Mas olha, antes disso, tem mais alguma participação? Giovana, com Carmen, tem mais alguma participação ao vivo? Tem uma pergunta. Tem. Pronto, essa pergunta, Daniel aqui é o faz tudo do nosso podcast. Ele tem uma pergunta no Instagram, né, Daniel? Como é, Daniel? Refaça isso. Edjane pergunta se vai haver novas eleições complementares. Suplementares. Tá feita sua pergunta, minha amiga Edjane. Edjane, boa noite, minha amiga. Se, na minha opinião, vai ter novas eleições suplementares em Pesqueira, eu vou dar minha opinião sem utopia, tranquila, sem energizar nada. Eu não estou falando com o coração, não. Estou falando na minha cabeça, eu estou falando com a razão. Eu acredito 110%, 120% que vão ter novas eleições em Pesqueira, eu acredito. E já estendo uma pergunta para frente, que já me fizeram muito. Para mim,
vai ter novas eleições, o candidato da oposição é delegado Rossini, porque eu acredito que essa ação que está contra ele não vai prosperar. Não vai prosperar. Eu acredito fielmente que ele vai ser o nosso candidato e vai continuar o trabalho que começou ano passado, agora de fato, chegando ao poder para poder governar para o povo de Pesqueira. Eu acredito fielmente nisso. E estou pegado com ele, subindo e descendo. Não tenha dúvida. Já deixa tudo certo aqui, anotado e assina em cartório. Queremos agradecer aqui mais alguns dos nossos colaboradores. Hotel Acauã, tradição e conforto. Faça sua reserva no melhor da cidade. Campos Supermercados, a maneira certa de economizar. Henrique Motopeças, fazendo acontecer. Estamos localizados na Praça Jurandir de Brito, número 36, Centro Pesqueira. Unopar, Polo Pesqueira Anhanguera, Colégio Sensg, do nosso amigo Luiz Henrique, nossa amiga Silvia, funcionando no mesmo espaço, 2 polos de educação, no mesmo endereço. Comece a estudar e transforme sua vida. E Talentos Estofados, o melhor estofados da sua cidade e região, com fabricação própria, Pesqueira, Arco Verde, Belo Jardim e Caruaru. Mateus, meu irmão, foi maravilhoso, no tanto passou aqui. Eita, mas vai ter o bis, vai ter a sequência, com certeza. E eu quero dizer a você, foi as palavras de Rânia Freitas, que já esteve aqui, né, a vereadora mais jovem do Brasil, e ela falou que essa juventude política realmente vem com força. E ela citou tanto você como Guilherme, companheira de Câmara. Exatamente, né? Ela citou, e com isso eu quero dizer aqui a vocês que o espaço está aberto para os outros vereadores que assim desejarem fazer uso aqui do nosso estúdio. Eu estendo e estenda lá eles também, quando você estiver presente. Mateus, mas eu quero dizer uma coisa para me despedir. Primeiro, agradecer a Deus, porque o programa realmente foi incrível. Dizer a você que as portas do podcast e debate vai estar sempre abertas, a hora que você precisar. Obrigado. Tá certo? Sempre, meu irmão. E dizer que foi uma honra, um privilégio enorme bater esse papo maravilhoso com você e esclarecer as dúvidas de muitas e muitas pessoas que estavam ali do outro lado nos assistindo, né? E quem vai finalizar agora é Giovana. Gente, muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Na próxima segunda-feira estaremos aqui com uma história de superação fora do comum de 2 pesqueirenses que hoje trabalham em uma multinacional, né? São 2 pesqueirenses irmãos e já moraram nos Estados Unidos, trouxeram a experiência de lá para cá. Hoje trabalha no multinacional em São Paulo. Uhum. Ele está vindo na próxima segunda-feira só para fazer parte do nosso podcast aqui. É uma história de superação fora do comum. Aguardo todos vocês na próxima segunda-feira. Quem é? Meu sobrinho, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo Galvão e Laís Galvão. Ótimo. Fiquei curioso. Pronto, aguardando todos vocês. Vai ser imperdível, gente. A história é impressionante. De mais 2 pesqueirenses que fizeram a diferença através da educação. Giovana, vem ocupar aqui essa cadeira que em breve vai ser ocupada por você de forma ininterrupta. Boa noite e seja muito bem-vinda. Mateus, irmão, obrigado por tudo. É isso. E aqui, Giovana. É isso, Giovana. Boa noite, Giovana. Boa noite, Mateus. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu só falar aqui com o pessoal de casa que está nos assistindo. Boa noite, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui mais uma segunda-feira e com essa figura especial, Mateus Leite. Mateus, é com toda veemência que eu venho agradecer a sua presença, agradecer a sua sinceridade, a sua transparência aqui com a gente essa noite. É muito bom a gente estar cercado de pessoas que mostram, que fazem a diferença e que não só mostram isso, que fazem, que realizam, que idealizam isso, que vivem, de fato, o ideal que carregam. Então, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi de extrema importância essa noite. Muito obrigada mesmo. Só exaltar o seu trabalho. Giovana, agradeço de coração. Agradeço a você, tão jovem, tão inteligente. Uma oratória belíssima. Meus parabéns.
Agradeço a Carlos, meu irmão, agradeço de coração por estar aqui, por estar junto, por me escutar, abrir o espaço e eu ter poder de fala. Agradecer para todo mundo, agradecer as perguntas, principalmente as que eu não soube responder, porque eu garanto que aí a gente vai correr atrás de respostas, a gente vai querer fazer mais, tentar, como eu disse, mostrar mais e mais serviços, dizer que é possível a gente ter uma política com respeito, uma política de paz, de construção, uma política que a gente pode agregar com pessoas que querem fazer e para isso não precisam estar gritando nem se esmurrando por aí. Obrigado de coração, obrigado pelo espaço e eu vou encerrar, Carlos e Giovana, dizendo a todo mundo que está de casa, tem um lema que eu levo hoje para a minha vida, que eu aprendi lá no ProLíder, que é um curso de formação de líderes que eu estou fazendo em São Paulo, que ele diz o seguinte: só reclamar não muda. As dificuldades a gente consegue ver, a gente consegue mostrar e a gente sabe falar, mas só reclamar não muda. Tenta construir, tenta se agrupar, chega perto de pessoas que pensam feito você. Tragam para o debate pessoas que acreditam num futuro melhor e que você pode fazer parte dele. Tá bom? Obrigado de coração. De nada, Matheus. E aqui só deixar explícito que você é uma pessoa que sabe ser. E é muito importante nós termos pessoas assim no nosso município. Pessoas que dão voz e vez, que aceitam, que ouvem, que acolhem. Então é muito bom saber que a gente pode contar com uma pessoa como você, uma inspiração. E, Matheus, você já respondeu a minha pergunta. Eu iria deixar um momento de fala para você, se dirigir às pessoas que estão assistindo agora, deixar uma mensagem de inspiração. Mas você deixou enquanto Matheus que nos representa. Mas o Matheus, que é filho, que também é cidadão, que é amigo, deixa um recadinho aí para as pessoas. Eu queria dizer, principalmente para os jovens, que vocês, nós, eu ainda sou jovem, até os 35 anos, o Estatuto do Jovem Adolescente diz que ainda, né, pode. Eu queria dizer que nós jovens somos a força que impulsiona o futuro. Só que para isso a gente precisa de vez, voz e notoriedade. Hoje a gente tem uma força muito grande dentro de casa. Se você prestar atenção e conversar com seus coleguinhas, hoje os seus pais, você tem um poder de influência muito maior do que antigamente. Antigamente você conversava com o pai para o filho votar em alguém. Isso eu estou falando na política. Hoje em dia você conversa com o filho e o filho vai escutar suas propostas, vai filtrar suas propostas, vai acreditar em você e acredite, vai convencer os pais a irem para a urna e depositar um voto de confiança para aquela pessoa que o jovem está levando para dentro de casa. E a gente está escrevendo o futuro. Então a mensagem para o jovem: acredite no seu potencial, sonhe. Mas, digo de novo, um sonho sonhado sozinho só fica no pensamento. Um sonho sonhado por muitos, ele pode se tornar realidade. A união faz a força. E a união faz a força. Você é prova viva disso, Matheus. Obrigado. Então, agradecer mais uma vez a sua presença e a todas as pessoas que tornam isso possível. Também não poderia esquecer do nosso colaborador, João da Bomboniere, que também faz com que tudo isso aqui seja realizado da melhor maneira possível, e a cada pessoa que nos acompanha. Vocês são pessoas especiais e que, mesmo aí de casa, exercem um papel importante para o nosso funcionamento. Então, muito obrigada pela participação ativa de vocês. Não esqueçam que toda segunda-feira, às 7h30 da noite, nós, do podcast Voz em Debate, estamos aqui dando voz e vez a você, que merece ser ouvido. Então, muito obrigada a todos pela participação. E antes de encerrar, Matheus, nós da família Podcast Voz em Debate, vamos deixar aqui de lembrança para você um chaveirinho, toda vez que você olhar para sua chave, for abrir uma Farmácia porta, Tradição, cuida de pendurar você ali com na sua casa, no seu gabinete, e você vai lembrar da gente. E de como a sua presença aqui foi fundamental e esclarecedora nessa noite. Então, mais uma vez... Muito obrigado. Obrigado de coração. Obrigada. Obrigado então, pessoal, até segunda-feira. Não percam. Tchau. Já pensou em ter um estofado bonito e elegante como esse em sua casa? Aqui na Talentos